Robert Downey Jr. foi confirmado como Dr. Doom e eu ainda tenho sentimentos mistos quanto a isso. Mas tem as partes boas que pode dar certo, porque existem duas histórias nos quadrinhos que acabam criando essa vertente de Dr. Doom junto ao Homem de Ferro. A primeira possibilidade se baseia em What If Demônio na Armadura. Nessa história, tanto o Tony Stark quanto o Victor Von Doom acabam se conhecendo na faculdade, eles inclusive eram parceiros de quarto, e assim, em determinado momento, o Von Doom consegue convencer o Tony Stark a entrar em uma sala onde ele tinha vários equipamentos e tudo mais, e ele acaba conseguindo trocar os dois de mente, ficando o Tony Stark no corpo do Victor Von Doom e o Victor Von Doom no corpo do Tony Stark. O Tony Stark no corpo do Victor acaba sendo expulso da faculdade e voltando para Latvéria, enquanto o Victor Von Doom no corpo do Tony Stark, ele vai para a primeira vez para sua vida de luxo, vida de rico, e ele acaba inclusive assumindo as indústrias Starks com a morte do Howard Stark. Apesar da vida com pouco dinheiro na Latvéria, o Tony Stark no corpo do Victor Von Doom acaba estudando bastante, ele consegue o seu PhD, ele inclusive cria as indústrias Doom e fica um cientista renomado, um cientista famoso. Enquanto o Victor Von Doom no corpo do Tony Stark, ele fica muito mais reconhecido por ameaçar, extorquir e matar se preciso quem quer que seja, pra subir de cargo, pra subir de posição, pra subir na vida. E assim, pra resumir bastante e também não dar tanto spoiler, basicamente, em determinado momento, um acaba criando armadura e o outro também, e eles vão lutar um contra o outro. Nos quadrinhos é claro que o Tony Stark no corpo do Victor Von Doom ganha, mas pro cinema eles podem inverter e brincar um pouquinho com isso, fazendo assim com que o Doutor Destino no corpo do Tony Stark seja o grande vilão e faça o seu Doomsday, que é o nome do novo filme. A outra possibilidade é utilizarem Infame Homem de Ferro, mas pra dar certo no cinema, essa história teria que ser um pouco alterada. Nesse universo, o Homem de Ferro acabou entrando em coma depois dos acontecimentos de Guerra Civil. Mas antes de ele entrar em coma, ele acabou marcando a vida do Doutor Destino. E ele pensa em fazer o quê? Se redimir. E como tem essa lacuna de poder do uniforme, da armadura no caso, ele decide se tornar o novo Homem de Ferro. Muito mais poderoso, é claro, afinal de contas agora ele utiliza a sua magia juntamente com a tecnologia Stark. E não dá pra resumir muito mais do que isso, pra ser sincero, porque essa é uma história de 12 edições, diferente da primeira que tem somente um volume. Mas o que eles precisariam fazer pra dar certo no cinema? Bom, basicamente precisaria alterar os personagens, fazer com que o Doutor Destino marque o Homem de Ferro de uma maneira ruim, trazendo a vilania pra dentro de si. Qual maneira? Aí eu deixo pros irmãos Russo decidirem, mas eu acredito que essas sejam as duas melhores formas de você trazer o personagem de volta sem manchar todo o legado que ele deixou no MCU.